Som. Oi, galera. Muito obrigado pela sua presença. Estamos começando mais um podcast, um Pós-Cristão. Seja muito bem-vindo. Se você ainda não curtiu o nosso programa, que está começando, aproveita, já deixa curtir, um like aí pra gente, que sinaliza pra gente que você está gostando. E se você também não acompanhou as nossas lições passadas, faz uma maratona aí no final de semana e assiste as nossas lições, que essa lição desse trimestre, conflito, tá muito bom. Se você não tem a lição aí na sua casa, vai numa igreja adventista próxima a você, conversa ali com os líderes da igreja, que eles vão te orientar de como você pode estar tendo uma lição jovem desse trimestre, que está muito bom. Antes da gente falar de fato da lição, quero aqui apresentar o meu querido convidado e parceiro, o Jonas. Ele é o menino do som, lá do Bom Jesus. Qualquer BO de som, é o cara que resolve. Sendo bom ou não, é o cara. Então, mais ruim, na verdade, né? Mas tá tudo certo. Também é um educador físico. Se você tá precisando aí começar a fazer corrida, não sabe como que você faz, começa, e não é só correr, certo? Tem musculação também. Não é só correr também, tem musculação, o menino é personal de tudo. Então, entre em contato com ele, depois do Porto Sol, vale ressaltar. Mas esse aqui é o Jonas, meu querido co-host de hoje. Vamos lá, então. Queria aqui apresentar o Wellington, também é o cara do som, só que na igreja do Dr. Paulo Prata. Então, qualquer BO, ele resolve. Também, a mesma coisa, bom ou não. E estamos nos eventos juntos aí. Eu, o Wellington, o Felipe, nós está praticamente em todos os eventos aí na parte de sonoplastia. E queria apresentar aqui nossas convidadas. Vamos começar primeiro com a Kátia, sogrinha do Wellington. Ela é ativa na igreja, lá do Dr. Paulo Prata, ou da Central? Por enquanto, Central. Não mudaram ainda ela? Mas vai mudar. Ô, Glória! Ô, Glória! Então, a Kátia, ela é ativa lá na igreja Central. Ela faz parte da Desbravadores, né? Está ativa ali também. Nós temos a Grazi, essa sim faz parte do Dr. Paulo Prata, porque o homem está de lá, senão Com não certeza, dá, né? é. Ela é nutricionista também, então se você precisar aí de uma nutricionista, depois do pôr do sol, Call me. é só mandar mensagem para ela, pede o WhatsApp aí que nós manda também. E queria que vocês apresentassem ao público aí, para que a gente possa iniciar. Ok. Mais uma vez, obrigado pelo convite. E, assim, eu acho que eu e a minha mamãe é a primeira vez que a gente vem no podcast verdade. junto, entendeu? Eu acho que, Jonas, só você tá sobrando hoje. O meu podcast tem família aqui. Tá aí família, só eu sobrando. O Jonas tá sobrando, gente. Brincadeira. Eu sou amigo da família. Pronto aí, ó, entendeu? Aí tá tudo certo. Mas obrigada mais uma vez pelo convite. E como eu já falei, minha mamãe, né, gente? Tem que ligar o microfone. Obrigada. Não fala. Sou a Kátia, sou da Igreja Central, sou líder master de desbravador, secretária do Berberê há Única líder master do distrito, viu, gente? 15, 16 anos por aí, né? E agradeço mais uma vez o convite, é a segunda vez que eu estou aqui. E que Deus possa nos abençoar e aquilo que a gente for trabalhando aqui da palavra de Deus, a gente possa tirar as dúvidas do pessoal em casa e colocar em práticas nas nossas vidas. Amém. A gente que agradece, não só elas aqui, mas todo mundo que retornou mais de uma vez aqui. A gente sempre fica feliz porque, querendo ou não, talvez foi bom, né, a experiência. Para a primeira vez, às vezes não é tão familiar, agradável porque é um ambiente agradável, sim. Amém. Ô, glória. Mas é um ambiente confortável, que a gente sempre tenta deixar ali a pessoa confortável. E aqui, como as meninas falaram, é um ambiente em família. Então não tem como ficar mais à vontade ainda do que o ambiente aqui. Antes da gente iniciar a lição 8, se você não está com a sua lição aí, pega a sua lição
e abre na lição 8. Queria que, acho que a Grazi fizesse a oração para a gente iniciar. Oremos então. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos todos aqui reunidos mais uma vez para falar sobre a sua palavra. O Senhor sabe que a semana foi cansativa, muitas vezes nós estamos cansados, exaustos, mas o Senhor abra nossa mente para podermos estarmos aprendendo um pouco mais sobre Ti. É o que a gente peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, a lição de hoje, como eu falei, a lição 8, o texto-chave foi lá de Daniel 10, o capítulo de Daniel 10. E essa aqui é a nossa lição 8, que você está vendo aí na sua casa. Se você tem a sua lição, você está vendo aí a tirinha. Com o título Batalha Espiritual 1. Aqui a gente tem 3 tirinhas. A primeira tirinha ali é um valentão, né, um grandalhão, que ele fala pro pequenininho, venha cá, que eu vou quebrar sua cara. Aí na outra, um toquezinho assim, de uma pessoa. Na última tirinha, um cara maior que ele, de braço cruzado, tipo, o que você tá fazendo, cara? Talvez ali um irmão mais velho, um parente próximo. Aí ele, todo acuado, assim, com medo, vixi, agora que eu apanho mesmo, de acordo. Aí, queria que a gente aqui falasse o que acharam da tirinha, da lição e da tirinha que poderia ser falado, essa lição aqui. Bom, essa primeira tirinha, quando eu vi, eu já comecei a rir, né? Que a gente lembra dos primórdios aí, de algumas décadas atrás, que eu tenho um irmão mais velho, né? E o irmão mais velho, quando a diferença é pouca, normalmente ele cuida do mais novo, né? Então, na hora eu já lembrei de um fato muito interessante, não façam isso em casa, gente, que um valentão chegou para me bater na escola. E aí eu saí correndo e, na verdade, olha só, a história é pior ainda. Porque o cara tinha brigado com o meu irmão. Ele falou, primeira que passar na minha frente, eu vou bater. Quem foi a primeira que ele viu? Eu. Aí, o que ele fez? Foi lá, me deu um empurrão. Aí, eu fui lá, chorei pro meu irmão. Falei, me bateu, tal. Aí, ele não foi lá e pegou e bateu no cara, entendeu? Então, assim, não façam isso em casa, criança. Mas a primeira coisa que eu falei foi como a gente sabe quando a gente tem realmente alguém que pode nos proteger. E a gente, literalmente, na hora do problema, a gente vai lá e corre pra pessoa. E na época foi meu irmão, né? Não ajudem a bater, tá, galera? Aqui eu coloquei algumas coisas conforme eu fui vendo a tirinha, o que fui vindo à minha mente, né? Guerra, briga, os mais fortes querendo partir para cima dos mais fracos, né? Amedrontar. E sempre vem o quê? Alguém que possa estar vindo à sua defesa, né? Então, foi isso que eu tirei da tirinha. Muito legal. Foi. E tu? Eu entendi da tirinha aqui, né? Essa questão é o que a lição vai falar bastante, né? Sobre a questão de a gente estar em perigo e a gente acha que Deus não está cuidando da gente. Mas em algum momento ele está ali e de repente aparece alguém que te salva, você nem sabe por que aconteceu isso, mas te salvou de alguma coisa. Aqui fala enfatização de uma briga, né? Mas a gente tem o nosso cotidiano aí. E Deus, ele salva de várias coisas que a gente fala assim, nossa, salvou. Às vezes você atrasou para ir no serviço. Às vezes furou o pneu de sua moto. Às vezes você foi ligar o carro, não ligou. E você não saiu. E isso é uma salvação. Então, às vezes, na verdade, a lição fala sobre essa questão da batalha espiritual ali. Aqui eu acho que também semelhando mais ali ao grandalhão, né, da última tirinha ali, a gente pode até colocar como para o mundo espiritual ali, né, como Deus, Jesus, que independente do que aconteça ali no seu dia a dia, das coisas ruins que aconteçam, sempre vai ter alguém forte para te defender sempre. Dando sequência, vamos aqui para o domingo. Vamos lá. Aqui eu achei interessante, o título já começa, né? Quando Deus ignora você. A gente acha que Deus ignora a gente. Aí já me perguntar, mas Deus me ignora? Mas aqui tem um contexto histórico que eu achei interessante, que fala de um pescador em Báltico, né, que ele encontrou, né, uma mensagem intacta de 101 anos atrás em uma garrafa, que foi escrita por Richard Platts, que era filho de um padeiro e tinha 20 anos quando jogou a garrafa no mar.
e como que foi conduzindo ali o mar, né, e até que alguém encontrou, né? Você imagina, vai pescar um peixe, você encontra uma garrafa. Aí você fala assim, e agora? Está escrito lá em outra língua, você não entende às vezes. E aqui diz, né, que localizaram a neta dele, né, que é a Angela Erdmann, que nunca conheceu o avô. E eles presentearam com a garrafa que estava dentro dela. Só que o interessante é que demorou muito para chegar até ela, né? Demorou um século para chegar até ela. E que isso quer dizer, né? Que, na parte bíblica agora, que nós nos comunicamos com Deus. Podemos ter a certeza que Ele vai ouvir nossas orações. Mas não vai ser auditivo, não vai ser mensagem de texto e não vai ser a hora que você quer. Esse é o ponto principal. Deus, ele Então é por isso tem que o tempo título fala, quando Deus ignora você. Você acha que Deus está te ignorando, mas ali não é o momento certo ainda. Ali não chegou o momento dele responder a sua oração. Pode ser que algumas orações ele vai responder mais rápido? Sim. Mas pode ser que algumas orações que você quer não é bom para você, então ele vai trabalhar primeiro a sua cabeça para que depois você entenda que isso não é bom para você. Mas é tão difícil, né, cara? Porque a gente é muito imediatista, cara. Ainda Tipo, mais nos dias de hoje. nossa, tudo a gente quer em 2 segundos. Hoje eu me peguei pensando nisso, lembrando. Eu falei, nossa, como o ser humano é um ser impaciente. Eu não queria esperar uma folha de impressora imprimir em 2 segundos. Então, assim, quando a gente vai pensar no tempo espiritual, se Deus te responde, e aí vem um pouco mais para frente, né, na lição, se não me engano, de quinta-feira, que fala, talvez, até Deus não te responder já é uma resposta, sabe? Então, Deus, ele, de formas diferentes, igual o Jonas falou, ele vai literalmente te falar, cara, não é isso que eu quero. E nosso coração, muitas das vezes, não vai para o lado que é o que Deus quer. Então, a maioria das respostas que ele vai dar para a gente vai ser o quê? Não. E aí a gente faz o quê? Fica emburrado, fica chateado, aí fala o quê? Eu quero. É o que eu quero. E é muitas vezes onde a gente acaba se metendo na encrenca que Deus mesmo tem que ir lá e falar assim, ei... Ele tem que nos salvar ainda. Ele vai lá e ainda nos salva ainda. É mole um negócio desse. O ser humano é um serzinho que é complicado, mas Deus ainda tem muita paciência com a gente. Muita paciência e muito amor, né? Muita paciência, muito amor, muita graça. Então, a lição de domingo praticamente é isso. E o que eu achei também interessante é que, assim, né, a oração, ela faz uma diferença gigantesca. Então, nós vamos aprendendo no decorrer da lição sobre a oração intercessória. E aí as meninas vão falar também, nós vamos falar também. Mas é isso, por mais que demore, a oração ela faz a diferença. Aqui, se você não prestou atenção, no começo eu havia falado, a lição 8, essa que a gente está falando aqui, ela gira em torno de Daniel 10. Então, abre sua lição, mas também abre aí a sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 10, que agora a gente vai dar mais ênfase, de fato, em Daniel 10, explicando mais algumas coisas sobre Daniel. Eu queria que a minha sogra abrilhantasse o nosso conhecimento. Na segunda-feira fala sobre a oração, que significa guerra. Guerra contra quem? Contra o inimigo, contra aquilo que nos separa de Deus, né? E a parte que eu frisei, que é quem está com a Bíblia abre aí em casa, Daniel 10, 12, né, que fala que o anjo chegou até Daniel e falou para ele, ó, não tem medo, né? Porque quando você começou a orar, suas palavras já chegou lá, já mandaram vir, cheguei aqui, né? Então, quer dizer, foi aquela resposta assim imediata, né? E assim, aí ele vem falando que desde o primeiro dia em que ele estava com o coração perturbado, porque estava acontecendo várias coisas conforme o livro vem relatando, né? Então, desde aquele início, onde ele começou a se humilhar na presença de Deus, as palavras que ele começou a passar nas orações para Deus, a dificuldade dele, o coração contrito dele, chegou até Deus, né? Então, aqui quer dizer que quando nós oramos, imediatamente nós somos ouvidos. Mas, como Daniel, que imediatamente foi respondido, muitas vezes nós não somos. A maioria das vezes, né? Por quê?
igual a Grazi falou, nós somos imediatistas, né? Se tudo que a gente pedir para Deus ele dá na hora, tem hora que a gente vai falar assim, eu não preciso de Deus para nada. Até não é? os tempos de hoje não são iguais do passado. O pessoal do passado, principalmente até Daniel, a comunhão, né, ali a Muito presença que maior. eles tinham com Deus era totalmente diferente de hoje. Então, o que a gente imaginar, mas por que hoje não tenho e no passado tinha? Só olhar como que os personagens do passado eram em relação aos de hoje. Aquela ligação com Deus, né? Exatamente. Igual fala que Daniel orava 3 vezes por dia, né? Orava como? Ajoelhado. Porque nós sabemos que todo cristão deve estar com a sua cabeça ligada em Cristo durante todo o dia. Então, aquilo é uma oração, né? Mas ele ajoelhava e pedia a Deus 3 vezes por dia. Então, quer dizer, tinha uma comunhão maior, né? E muitas vezes nós, nesse mundo corrido que nós vivemos hoje, a gente lembra de Deus, às vezes, na hora de dormir, já deitado na cama, fala assim, Senhor, abençoe meu sono, e nem terminou a oração e já está dormindo, né? Às vezes Acabou. até deitado já. Não, Abençoe olho o sono, fechado. já foi. abençoe meu sono, pronto, o outro dia já está raiando, né? Então, muitas vezes a gente esquece de ter esse contato com Deus, né? E uma parte aqui também que eu marquei foi aqui, que os anjos estão bastante ocupados neste grande conflito, né? Porque a gente sabe que a gente tem um anjo que nos acompanha a cada momento, né? Então, mesmo nas nossas lutas, nas nossas fraquezas, nas nossas tribulações, nas nossas felicidades, nosso anjo está sempre ali, né? E ele está sempre disposto a nos ajudar, junto com o Espírito Santo. Mas, para isso, a gente tem que abrir e aceitar, né? E as orações pelo povo e pelo cumprimento de propósito de Deus é o que tem que estar no meio de cada um de nós, né? A batalha sobrenatural pela mente do príncipe da Pérsia, que é o que estava acontecendo em Daniel 10, subitamente pelas suas decisões em relação ao povo de Deus, foi intensa. Ele não sabia o que eu faço, que forma que eu faço. Então, ali estava acontecendo o quê? Aquela briga interior, o inimigo cutucando, faz o mal, né? Perdão. E o pessoal... O inimigo cutucando, né, para fazer o que era errado. E o Espírito Santo de Deus ali trabalhando no coração dele para que ele fizesse o melhor para o povo. Aqui, na parte segunda, uma coisa que eu achei interessante que eu grifei, talvez ele não esperasse que demorasse tanto, mas não parou de interceder só porque não houve resposta imediata. Quantos momentos a gente, no nosso dia a dia, aconteceu alguma coisa ruim? A gente vai lá, ora para Deus, espera que Deus resolva ali, às vezes no dia, no momento, o que a gente orou para Deus. Aí, se Deus não resolve, a gente, vou orar mais não, então deixa, eu tento resolver do meu jeito e pronto. E aí é onde você cai de novo a cara. Então, uma coisa também de Daniel é que ele, como a gente viu na lição passada, se você não viu a lição passada, veja aí, a lição 7 estava muito boa. E aqui a gente também vê o outro homem de fé, que foi Daniel, que ele também foi fiel, que ele teve ali o momento dele de que, não, tudo bem, Deus ainda não atendeu a minha resposta. Ele continuou orando, ele não parou ali de ter a comunhão com Deus. Então, uma coisa que, pra gente, eu acho que é o que mais toca aí, porque no dia a dia a gente não faz isso. E vou dar um testemunho aqui, que é até essa questão da oração não ser respondida, né? Ou demorar o que a gente acha que é bastante. A dona Maria do Seu Bento, lá da Igreja do Bom Jesus, ela orou 40 anos por Seu Bento aceitar a Deus. Depois de 40 anos ele aceitou a Deus. Se ela tivesse desistido de orar, interceder por ele, será que ele tinha aceitado? Outro exemplo também. E ela continuou orando por 40 anos. Você imagina, 40 anos você orando, e você está achando que Deus não vai te responder. Às vezes não é o momento. Então, esse é um exemplo que aconteceu dentro da nossa igreja, Sim. através da Dona Maria e o Seu Bento. E essa semana retrasada, né, amor? Foi Cidinha também, falando do mesmo caso, que o marido dela não acompanhava ela, mas não era alguém que era batizado, não era alguém que realmente
seguia todos os princípios adventistas, né? E aí, depois de 35 anos também orando, então imagine a questão de fé, é isso que eu fico pensando. A fé que elas tiveram por 35 anos, sabendo que Deus ia trabalhar no coração para que realmente eles conseguissem entregar aí verdadeiramente a vida a Deus. Então, assim, são exemplos mesmo diários aí de como a gente realmente tem que ser muitas vezes persistentes, mas não só por nós, né? Mas a oração intercessória. Quando você intercede por outras pessoas, pela vida das outras também, Deus trabalha junto também. Tem alguma coisa para falar? E isso é uma coisa porque, assim, a gente fala assim, são pessoas mais antigas, né? Que tem uma fé, né, mais fortalecida e teve essa força de Deus para estar orando. E nós hoje? Nós teríamos essa mesma persistência? Nós faríamos o mesmo? Né? Isso é coisa que nós temos também que pensar, né, no nosso dia a dia. Então, aqui acho que todo mundo já entendeu segunda. Queria que abrilhantasse agora sobre terça, a minha noiva. Ok, vamos lá então. Você viu, né? Ele me chamou de minha noiva. Primeira vez que ele fala no podcast, gente. Mentira, vou Não, defender. eu sei. Então, gente, eu tenho que brincar com ele. Então, vamos lá. Na terça-feira, a gente vai falar um pouquinho sobre alguns aliados que a gente tem, uns grandalhões que a gente tem do nosso lado, que são poderosos e que a gente sabe aí que está todo dia, 24 horas conosco. E a gente já citou eles aqui, que são os anjos. E muitas vezes, quando a gente é criança, né, a gente começa a se perguntar realmente como é que é um anjo, qual que é a função do anjo, por que eu tenho um anjo realmente do meu lado. E aqui, na lição de terça-feira, eles frisaram realmente quão poderosos são os anjos que Deus coloca para nos ajudar nessa batalha interna que nós temos diariamente aí contra Satanás. E aí, um fato super interessante é que quando eu li isso, eu fiquei pensando, como eu sou pequena. Eu já sou pequena, mas assim, como eu sou pequena na minha fé espiritual. Que muitas vezes a gente ora com aquela vontade, mas assim, sabe quando você sente que a sua oração não passou nem do teto? E a gente esquece que realmente a gente tem alguém do nosso lado que está nos ajudando 24 horas por dia, que foi designado por Deus para estar ali conosco. E assim, aqui vem falando sobre a história de um anjo. Na terça-feira frisou sobre um anjo que foi realmente muito importante para a guerra contra os assírios. E apenas um anjo só, gente, um anjo só destruiu um exército de 185 mil soldados. Pensa só, um anjo é capaz disso. Eu tenho um do meu lado todo dia e eu não tenho a capacidade de orar direito e acreditar na força que Deus tem para nos proteger através dos problemas. Então, se a gente começa a realmente, verdadeiramente buscar a presença de Deus, entender o que Ele tem feito diariamente, o que Deus fez durante a nossa história, a história do mundo, a gente consegue perceber o amor dEle e o trabalho dEle diário. Sabe? E através disso a gente consegue realmente criar um companheirismo, realmente ter uma vida com Deus de verdade, porque aí a gente entende o quão grande é o amor dele por nós. E aqui vem falando também sobre como esses anjos muitas vezes aparecem para nós aqui que somos humanos. Às vezes eles aparecem com muito brilho, ou uma das vezes também que eles apareceram foram como forma humana também, que foi até na parte de Sodoma e Gomorra, né? Que aí a cidade estava tão dispersa que eles até quiseram pegar os anjos lá, enfim. Mas vem mostrando que realmente, além de eles serem anjos fortes e poderosos, eles também têm essa questão de se modificar. Muitas vezes para conseguir realmente entregar a palavra de Deus sem que a gente sinta tanto medo, né? Então, até nisso, Deus ele tem pensado em como os anjos se conectarão, se falarão, né, com a gente, para a gente poder sentir essa conexão e entender a mensagem que Deus tem para passar. E nessa questão, os anjos, eles são tão importantes porque eles não ficam só aqui na Terra. Nós temos um anjo também ao nosso lado, que ele é o anjo relator. Então, a gente tem um anjo que o tempo inteiro, está anotando tudo que a gente faz. Lembrando disso, quando eles eram pequenos, eu falava para eles,
papel não se joga no chão. Papel que você comeu, você não vai jogar fora da janela do carro, do ônibus, não. Sempre dentro da bolsa ou sempre dentro do bolso. Porque o seu anjinho está notando que você está destruindo a terra, hein? Sempre fiz assim com eles. Não, e é uma coisa que nunca sai da minha mente, mas realmente a gente tem um anjo relator que fala tudo que nós temos. Mas também pensando na visão agora dos anjos em relação ao grande conflito. Imagine na cabeça deles, eles que têm acompanhado desde o início tudo aquilo que tem acontecido, e eles estarem trabalhando incessantemente para que a gente consiga realmente ter um final feliz na nossa história. Então, eles são os maiores aliados que nós temos aí realmente nessa guerra contra o bem e o mal, e que estão aí o tempo inteiro trabalhando, nos ajudando e cutucando também. E cada um com a sua precisa. função, né? E cada um na sua Cada função. um na sua função. Exato. Então, a de terça-feira, assim, realmente foi mais para mostrar que realmente Deus, ele com a sua infinita graça, ele sabia que a gente precisaria de alguém ao nosso lado diariamente. E para isso os nossos anjos aí estão aí nos auxiliando para realmente conseguir vencer essa batalha. E se o pessoal de casa tiver alguma dúvida sobre os anjos, lá em Salmo 103, verso 20 e 21, está falando sobre os anjos, né? Porque às vezes o povo fala assim, não, é balela, né? Não, a Bíblia fala e ela comprova, né? Então, tiver dúvida, abre a Bíblia em Salmos. Pegou aí o código? Aqui, só vou falar uma frasezinha, a gente já dá sequência. Todo o céu está envolvido no auxílio e apoio aos filhos amados de Deus. Vamos lá, momento hipertexto. Hoje, no momento hipertexto, a gente tem perguntas. Então, vamos lá as perguntas. Como as orações intercessoras impactam o grande conflito entre o bem e o mal? É uma pergunta. Como você responderia a alguém que perguntasse por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? E essa segunda pergunta, na lição que vocês têm que assistir de Jó, ela exemplifica tudo ali. Porque nós estamos no conflito entre o bem e o mal. E a pergunta inicial sobre a oração intercessora é que quanto mais pessoas estiver orando por você, mais protegido você está. É verdade. Porque a oração ela tem poder. E quando você ora com várias pessoas com o mesmo propósito de orar por alguém, então por isso quando você ora por alguém e você ora com outras pessoas por alguém, parece que a força é maior. Não que a sua oração não tenha valência nenhuma, mas que ali é uma proteção, é uma proteção que a gente não consegue explicar, mas você tem uma proteção. Isso quer dizer que não vai acontecer coisas ruins? Vai, porque o pecado entrou no mundo e nós ocasionamos os problemas. Nós que trouxemos o pecado, nós que fizemos tudo dar errado. Então, é como o Jó disse, se Deus deu algo bom, Ele pode dar algo ruim também, porque Ele é Deus, a gente não entende alguns conflitos. E, obviamente, nós vamos nem chegar aos pés de Jó, né? Porque Jó é um homem de fé e muita fé. Então, se vocês ainda não assistiram, assiste a lição 7, que está maravilhosa aí na questão de Jó. E, para a gente falar aqui sobre a rede semântica, queria que todos falassem aqui, não precisa ser uma palavra, mas que vocês pensam quando houve proteção. Começa aí, meninas. Pode começar aí, as meninas. Segurança. Deixa ela falar primeiro, eu pego minha palavra. Mentira. Não, mas além da segurança também eu coloquei a palavra esperança. Amor, zelo. Eu coloquei cuidado. Também. Acho que realmente essa palavra, como algumas passadas, é muito característica, algumas falas, né? Bom, acho que a gente pode dar sequência aqui para quinta-feira. Agora é com as donzelas aqui. Começa, bebê da mamãe. Pode ser também. Vocês viram que hoje eu fiquei só com as partes dos anjos, né? Mas quinta-feira também vem relatar um pouco sobre a questão dos anjos, mas agora o papel de Deus com eles. A terça-feira ela falou muito mais sobre eles com a atuação
no dia a dia da vida humana, né, do conflito que a gente tem vivido. E vem falando também sobre a questão das necessidades que Deus prestou atenção que eles precisavam. Eles são maiores, eles são fortes, mas eles também não são Deus. Então, uma hora eles vão precisar. E um dos anjos que focou na lição de quinta-feira foi o anjo Gabriel. E aí o anjo Gabriel tem falado assim em relação às guerras, que teve uma guerra que até ele precisou pedir ajuda. Ele falou, pensa só, um anjo conseguiu sozinho destruir 185 mil pessoas. Mas mesmo assim, um dia ele ainda teve que pedir uma ajuda para o arcanjo. Miguel. E aí o interessante é que vem falando sobre essa hierarquia dos anjos também para a gente entender. E vem falando que o Miguel realmente, que seria o arcanjo, quem que é o Miguel, mãe? Jesus. Pois e é o líder dos anjos. Exatamente. E aí vem falando sobre a questão do nome Miguel, que eu achei muito lindo, porque é o nome do meu sobrinho. Aí eu falei, a lição toda está em família, que significa quem é como Deus. Então, no próprio nome que Jesus recebe como arcanjo e líder dos anjos, é um nome enaltecendo Deus Pai. Então, assim, é maravilhoso essa questão. E Gabriel também vem contando que realmente nessa guerra que ele precisou de ajuda também, ele já gritou Miguel e falou, opa, eu sei que com Miguel eu não perco. Então, vamos pra cima. A lição de quinta-feira foi bem interessante, eu gostei disso. E vem falando também, né, sobre Jesus. Ele tem tempo para nós, mas ele também não deixa nenhum dos outros seres dele fora do alcance e da graça dele. Então, independente de qual ser que seja, Deus ele está lá presente e suprindo qualquer necessidade que ele tenha. Gostei bastante. Eu frisei até que a parte que diz, Miguel é o grande príncipe, o defensor dos filhos do povo de Deus. E além de ser o príncipe, ele é um guerreiro que luta pelos seus filhos, ele é um arcanjo, um líder dos anjos, e com a sua palavra, legiões de seres celestiais entram em ação. E, para você que está em casa, pode abrir Mateus 26:53, que está falando sobre isso. Então, aqui a gente viu mais especificamente quem que era Gabriel, que é um anjo, né, ali, não normal, mas anjo ali, um anjo, né? E depois a gente teve a explicação de quem é Miguel, que também é um nome a mais ali de Cristo, que eu não sei se a lição explicou isso ou se eu não entendi, não captei essa vossa mensagem. Mas a lição falou por que Jesus tem mais nomes? Eu também agora não me lembro da Bíblia ter falado isso, algo assim. O motivo de ter outros nomes? Exatamente. Porque eu sei que cada nome que ele tem é referente a uma função que ele exerce. Entendi. Então, Bom, você que está em casa, escreve aí nos comentários, se você sabe. Porque foi uma dúvida aqui que surgiu por conta que aqui colocou que ele é o arcanjo, né? O arcanjo, ele é o líder dos anjos. Então, também tem Emanuel, nome. Deus conosco. Então, esses outros nomes, né? Vê agora, lembrando isso aqui de Miguel, que também é o nome de Jesus, me veio isso aí na mente. Vocês têm alguma coisa para falar de quinta? Tenho. Eu vi num podcast falando sobre isso. Quantos nomes Jesus tem. Não, eu sei que tem outros nomes, mas agora eu não me Mas lembro aqui o Paulo, motivo. Paulo enfatiza bem aqui, que Paulo também reconheceu que o título de arcanjo pertence a Jesus quando disse que ele voltará com a voz de arcanjo. Então, para que você tenha aí 1 Tessalonicenses 4,16, que diz assim, porquanto o Senhor mesmo dá da sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão. E temos também aqui, João 5,25, que diz, em verdade vos digo, que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, os que ouvirem viverão.
Então a enfatização, né, da volta de Jesus já vai vir, ele vai vir como um arcanjo, a voz, né? Então dá uma exemplificação boa aqui. Aqui, indo para a sexta, no final, cada um que comenta alguma coisa, do que achou interessante de forma geral ali da lição. Aqui a parte sexta, ela vem o início ali, contando um pouco ali da história de Gabriel, que eu acho que aqui na parte quinta não mencionou, mas aqui na parte sexta ela menciona novamente uma guerra que Gabriel estava passando, da dificuldade que estava e da ajuda que ele teve que pedir ali para Miguel. Aqui ele estava tentando ali defender a mente de Sírio das trevas, então ele estava, e ao mesmo tempo tendo que lidar ali com a guerra. E aqui, discorrendo a parte de sexta, vem batendo, eu acho que muito de forma mais geral, do porquê que a gente tem os anjos, que a gente pode sim chamá-lo eles, conversar com eles e tê-los eles como também nossos amigos, que eles são os anjos apropriados ali para cada um, porque cada anjo tem ali um dever específico. Ele é feito e foi feito ali por isso. Uma das coisas também que eu achei muito interessante e necessária, que falou na lição de sexta-feira, é que, assim, por mais que os anjos sejam seres poderosos, serão seres celestiais, mas eles não são Deus. Então, eles são seres criados assim como nós. Então, o único que merece o nosso louvor é Deus. Mas a gente pode conversar com eles? A gente tem toda a abertura para fazer isso. Mas o único que a gente realmente deve engrandecer e colocar todas realmente, isso aconteceu, foi porque o meu anjo me protegeu. Tudo bem, mas tudo foi mediante Deus. Então, na parte de sexta-feira, isso daí ficou muito importante de ser frisado realmente. Bom, se quiserem dar sequência, a parte se foi. Uma coisa que eu achei interessante que eu frisei foi que aqui, até a Grazi, na quinta-feira, deu uma passada por cima. Cada anjo tem um específico posto de dever, e não se lhe é permitido sair para qualquer outro lugar. Então, se você é o guarda da entrada, é o guarda da entrada. Se você vai proteger aquele ser humano ali, você vai proteger. Aquele dali é o dever dele e dali ele não sai, né? Então, é muito bom saber, né, que Deus tem esse cuidado por nós e por eles também, né, num geral. Eu penso assim, em relação aos anjos, né? E aí veio uma exemplificação na minha cabeça daqueles soldados que ficam ali na Inglaterra, que eles não podem se mexer. E as pessoas passam, brincam e tudo, e eles não se mexem, eles continuam no posto deles. Mas também, um pensamento sobre a questão de cada anjo ele ter o seu posto, é que ele não está fazendo aquilo por obrigação. Ele está fazendo porque ele ama a gente também. Os anjos amam a gente também. Então, Deus colocou eles ali, eles têm prazer em nos defender. Têm prazer de cuidar da gente. Então, você imagina ter alguém que cuida de você, ter um auxiliar de proteção para cuidar de você e ter o Espírito que vai te ajudando também conforme você vai ter no decorrer dos dias. E o que eu entendi também aqui sobre a questão da oração é que quando a gente se ajoelha, né, a gente tem aí um pensamento de que quando a gente nos ajoelha e a gente acha que a gente está apoiando na cama, a gente está apoiando nos braços de Deus. De Jesus ali, orando porque Ele está intercedendo por nós. E a gente pode conversar, a gente pode discutir, a gente pode falar tudo, mas vai perder sempre. Mas continua tentando aí. Continua tentando aí. Nós tem vários, né, na Bíblia que tentaram disputar, né, com Deus. Aqui, aí. Teve um que saiu até meio mancando, assim, mas mancou o resto da vida. Tem alguns textos bíblicos aí que falam que uns tentou e não deu bom. Então, eu acredito que a oração, ela tem
eu acho que veio tudo a calhar, a questão da lição anterior com a lição de agora, que a oração, ela, sei lá, não tem explicação, porque a oração, ela nos protege. E como a gente tem a morte da cruz, nós conseguimos ter essa oração próxima. Antes nós tínhamos que ter um santuário, tinha que matar lá o cordeirinho toda vez para a gente ter uma comunhão com Deus. Quando Deus morreu por nós na cruz, quebrou-se, rasgou-se o véu, e hoje nós temos qualquer momento da nossa vida, qualquer do nosso cotidiano, estamos na rua, você está falando com Deus ali, Ele está te ouvindo, Ele está com você constantemente, o anjo está, igual você falou, o anjo está anotando, aí o anjo deve passar o zap, né? Passa o zap para Deus. Sobe aí. Então, a gente é imediatista, mas a oração, ela tem um poder muito grande. Amém. E realmente frisando novamente, apesar da gente ter falado um pouco ali sobre os anjos, as funções, que cada anjo é, mas essa lição ela veio frisar a importância da gente ter oração, do motivo de ter oração. Igual eu havia falado, você pode até conversar com o seu anjo, ali igual se fosse um amigo, mas você também tem que conversar com Deus como se também fosse seu amigo, em níveis diferentes, obviamente, mas sempre lembrando que Deus é Deus acima de tudo, não é tratar, às vezes, colocar um anjo acima ali de Deus, que aí você vai estar pecando também, né? Então, tomar esse cuidado. Então, só para finalizar, o corinho que a gente sempre fazia na igreja. Muita oração, muito poder. Pouca oração, Pouco poder. pouco poder. Então, através da nossa oração, Deus nos dá forças para a gente conseguir lidar com as situações do dia a dia e que realmente nós comecemos a criar o hábito de orar. Mas não é aquele orar de tipo, tô nem prestando atenção no que eu tô falando, igual a gente frisou. Mas realmente ter essa comunhão aí diária com Deus para Ele realmente nos mostrar aí quais são as melhores atitudes no nosso dia a dia. É isso, pessoal. Para encerrar, queria que a Cátia fizesse nossa oração final. Vamos lá. Muito obrigado, Senhor. Mais uma vez temos a oportunidade de abrir a sua palavra, estudarmos e compreendermos o papel dos anjos na vida de cada um de nós, e a partir do momento que o Senhor passa para eles todas as atividades que devem ser feitas conosco. Continue, ó Pai, nos abençoando no estudo da lição a cada dia, e que possamos colocar em prática, Senhor, em nossas vidas tudo aquilo que nós estudamos. Que o nosso anjo possa nos dar força para nos manter nos seus santos caminhos. Perdoa os nossos pecados, nossas faltas, leva-nos para os nossos lares em segurança. É o que nós rogamos por Jesus. Amém. Amém. Antes de finalizar, vou dar um recadinho para todo mundo que está assistindo. Se você quer ser um anjo na vida das outras pessoas e dedicar um pouquinho do seu tempo durante as suas férias, nós estamos aqui com a camiseta do Caleb, eu e minha mãe. Então, procure uma igreja adventista, que nós estamos aí com um projeto muito bacana, tá? Onde é a Missão Caleb. Então, no mês de julho, todos nós estaremos dedicando um tempo aí para fazer um projeto especial dedicado à sociedade, onde a gente realmente, cada cidade vai ter uma ação diferente, mas não deixe de participar. Vamos aproveitar esse tempo realmente nós temos aqui na Terra para fazer a diferença e fazer com que Deus volte logo. Então, procura uma igreja, converse com o líder jovem, que ele vai lá e vai te instruir certinho. Muito bem, pessoal. Pegou aí o recado? Procura uma igreja. Vamos fazer o bem para as outras pessoas. Se você gostou do pod de hoje, se alguma coisa foi bom para você, compartilha. Para 10 pessoas. O mínimo hoje é 10 pessoas. Que é fácil para bater. Vamos lá, gente. 10 pessoas para compartilhar. E também aproveita aí para curtir o nosso canal. Ajuda bastante, engaja bastante o canal. E eu quero te convidar, uma lição importante, a Batalha Espiritual 2, a lição 9. Quero te fazer esse convite para a semana que vem. Até mais. Tchau. Tchau.